Quando você abre os olhos pela primeira vez, há um instante silencioso, quase invisível, em que o mundo ainda não começou a te tocar. É nesse momento que o universo escuta mais fundo. Antes do ruído, antes das preocupações, antes do nome, há apenas consciência desperta. E é aí, exatamente aí, que a criação começa. É nesse ponto entre o sonho e o real que o destino se molda, porque o primeiro pensamento que surge é o comando vibracional que define a forma como a energia vai se mover durante o dia. Muitas pessoas acordam com o peso de algo que nem sabem nomear. Um cansaço que não é físico, um medo que não pertence exatamente ao presente. É a herança vibracional do dia anterior, dos meses anteriores, de toda uma vida talvez. O corpo desperta, mas a alma ainda carrega os ecos da ansiedade, o ruído mental das contas, das perdas, das ausências. É como se o coração começasse a correr antes mesmo de abrir os olhos. Essa é a dor silenciosa de quem vive no automático. E ela é mais comum do que se imagina. Você sente o travesseiro ainda quente, e junto dele o pensamento: será que hoje será igual? Esse é o instante em que o universo, sensível e receptivo, aguarda a sua resposta. A ciência de Bruce Lipton explica algo profundamente espiritual. Quando despertamos, nosso cérebro ainda vibra em ondas teta, as mesmas que usamos na infância, quando aprendíamos tudo sem esforço, quando o mundo ainda era mágico e tudo parecia possível. Nesse estado, o subconsciente está aberto, maleável, pronto para ser moldado por novas informações. É nesse exato momento, nas primeiras respirações do dia, que podemos regravar o que acreditamos sobre nós mesmos. É ali que o poder da mente toca a biologia. Pensar diferente logo ao acordar não é apenas um exercício de otimismo. É literalmente um ato biológico de reprogramação celular. O pensamento positivo, então, não é negar o que dói. É compreender que a vibração emocional de cada pensamento é como uma corrente elétrica que acende ou apaga circuitos dentro de nós. Quando você escolhe um pensamento mais leve, mesmo que ainda não o sinta por completo, o cérebro libera dopamina e oxitocina, substâncias que alteram o campo eletromagnético do corpo. Você começa a emitir uma nova frequência. Isso não é metáfora, é física viva pulsando através de cada célula. Seu corpo escuta seus pensamentos. Ele responde à qualidade da energia que você escolhe sustentar. Joe Dispenza nos mostra que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Se você pensa e sente algo novo, cria novas conexões sinápticas. Essas conexões são os primeiros fios de uma nova identidade vibracional. E é por isso que o primeiro pensamento da manhã é tão sagrado. Ele é o fio inicial da teia, que sustentará as próximas 24 horas. Se esse fio nasce do medo, todo o tecido se tensiona. Mas se nasce da presença, da gratidão, da calma, o dia inteiro se reorganiza ao redor dessa vibração. Cada emoção se torna uma nota dentro de uma sinfonia invisível. E o maestro é o seu estado interior. Pense no amanhecer como um solo fértil. Nele você deposita a semente do pensamento inicial. Essa semente não precisa ser perfeita. Ela precisa apenas estar viva. Uma simples frase interior pode ser suficiente. Hoje eu escolho paz. Hoje eu me abro para o bem. Quando essa semente é lançada no campo ainda silencioso da mente matinal, ela começa a germinar. E tudo o que acontece depois, as conversas, as decisões, as coincidências, são apenas o florescimento dessa vibração plantada em silêncio. O momento em que sua mente desperta é, portanto, o portal entre o que foi e o que pode ser. Um instante de poder puro, onde o passado ainda não voltou a te chamar e o futuro ainda não começou a te pressionar. É nesse breve intervalo que o universo se inclina e pergunta, sem palavras: o que você deseja ser hoje? E a resposta não é verbal, é vibracional. Ela nasce da sua respiração, do ritmo do seu coração, do modo como você decide abrir os olhos. Por isso, respire fundo agora. Sinta o ar entrar leve e morno. Perceba o peso do corpo na cama, o som distante da manhã. E diga em silêncio: eu desperto com consciência. Deixe que essa frase não seja apenas um pensamento, mas um estado. Porque o instante em que a mente desperta é o mesmo instante em que o universo começa a te ouvir. E tudo o que vem depois, absolutamente tudo, responde a essa primeira vibração. Há algo profundamente humano no ato de despertar. E ainda assim,
permanecer adormecido por dentro. O corpo se levanta. Os olhos se abrem, mas a consciência continua ausente, navegando nas mesmas correntes emocionais de ontem. Esse é o piloto automático, uma forma silenciosa de sobrevivência. Quando o despertador toca, não é só o som que te acorda, é também o peso das preocupações que estavam à espreita, prontas para ocupar novamente o centro da mente. E assim, antes mesmo do primeiro gole de café, o dia já foi programado por lembranças inconscientes, por medos antigos, por vibrações herdadas. O que muitos chamam de rotina é, na verdade, uma repetição vibracional disfarçada de normalidade. A maioria das pessoas vive o primeiro minuto do dia sem perceber o poder que ele carrega. Acordam reagindo. Ao celular, as mensagens, a memória do que ficou inacabado. O corpo desperta, mas o campo energético continua preso ao passado. E é nesse ponto que a neurociência se entrelaça com a espiritualidade. Ao acordar, o cérebro ainda opera em ondas teta e alfa, o mesmo estado em que nossas crenças foram formadas na infância. Nesse estado de transição, a mente está vulnerável, aberta, absorvendo o primeiro impulso emocional que recebe. E se esse impulso é medo, ansiedade ou escassez, o subconsciente o aceita como comando. Assim, sem perceber, o indivíduo cria mais um dia igual ao anterior, vibrando o mesmo padrão, manifestando as mesmas situações. Esse é o perigo invisível do despertar inconsciente. Quando você não escolhe o primeiro pensamento, o corpo escolhe por você. E o corpo, programado pela memória emocional, tende sempre a voltar ao conhecido. Essa repetição não é um erro moral. É apenas a lei vibracional atuando. A emoção mais forte vence. E a emoção dominante é aquela que o corpo aprendeu a repetir. É como um rio que já cavou o próprio leito. Ele corre sempre na mesma direção até que algo o desvie. A mudança, portanto, começa no instante em que se reconhece o automatismo. Quando a consciência retorna, ainda que por um segundo, a energia começa a se reorganizar. Há um modo simples e ao mesmo tempo sagrado de começar a mudar esse ciclo. Ao perceber que acordou antes de abrir os olhos, antes de pensar em qualquer obrigação, respire fundo e faça uma pergunta silenciosa. O que quero sentir hoje? Não o que preciso fazer, nem o que tenho que resolver. Apenas o que quero sentir. Essa pergunta, embora pareça pequena, desloca o eixo da vibração. Em vez de reagir ao que vem de fora, você passa a criar a partir de dentro. O corpo sensível responde imediatamente. Pode vir uma sensação de paz, uma leve expansão no peito, ou apenas um silêncio diferente. É nesse espaço que o novo começa a nascer. Quando você se permite sentir antes de agir, cria um campo vibracional diferente. O cérebro começa a liberar substâncias que sustentam o novo estado emocional. As sinapses, antes habituadas à preocupação, começam a se abrir a outras possibilidades. A mente que ontem se limitava a repetir, hoje começa a criar. Não se trata de forçar pensamentos positivos, mas de sintonizar-se com o sentimento que você deseja viver. Ao fazer isso, você não está apenas imaginando um novo dia. Está literalmente enviando ao campo quântico uma nova informação sobre quem você é. Acordar consciente é um ato revolucionário. É escolher não carregar a energia de ontem para o presente. É reconhecer que cada manhã é uma nova frequência sendo oferecida. Quando você desperta sem pressa, com a intenção de sentir o que deseja experimentar, está na verdade mudando o ponto de origem da sua realidade. O dia que começa dentro de você será o mesmo que se projetará lá fora. Tudo o que vier depois, as palavras, os encontros, as oportunidades, serão respostas vibracionais à pergunta feita em silêncio. O que quero sentir hoje? Existe um campo que vive entre o visível e o invisível. Um espaço silencioso, que conecta cada pensamento, cada emoção e cada vibração emitida pelo coração humano. Não é apenas metáfora ou crença, é ciência viva. Bruce Lipton explica que a mente é um transmissor vibracional. Cada ideia, cada emoção é uma frequência mensurável que se propaga como ondas num oceano energético. O que sentimos, pensamos e acreditamos se torna sinal. E esse sinal é captado pelo campo universal que sustenta todas as coisas. Assim, o universo não responde às palavras, mas à vibração que as acompanha. Durante décadas, acreditou-se que bastava pensar positivo para atrair experiências positivas.
Mas a verdade é mais profunda. O que cria a realidade não é o pensamento isolado, é o estado emocional que o acompanha. Um pensamento de alegria só manifesta alegria quando o corpo vibra nessa mesma frequência. Um pensamento de abundância só gera prosperidade quando a emoção que o sustenta é coerente com a confiança, não com o medo. Essa diferença entre pensar e vibrar é o ponto onde muitos se perdem. Porque não é o que se pensa, mas o que se sente enquanto se pensa, que comunica a verdade vibracional ao campo. Pense na mente como uma estação de rádio e no universo como uma imensa rede de frequências. Você pode dizer que quer paz, mas se o corpo vibra tensão, o sinal transmitido é conflito. Pode repetir que deseja amor, mas se sente rejeição, a emissão é carência. É por isso que pensamentos positivos, quando não estão acompanhados de coerência emocional, soam como ondas distorcidas, belas palavras perdidas em meio ao ruído. E o campo, sensível e neutro, apenas reflete aquilo que é mais consistente energeticamente. A vibração mais estável vence. Sempre. Essa é a razão pela qual tantas pessoas se frustram com a ideia de que pensar positivo deveria bastar. A mente consciente pode desejar o novo, mas o corpo, programado pelo passado, ainda vibra a antiga emoção. É como tentar mudar de estação mantendo o mesmo dial. Para que a manifestação ocorra, mente e corpo precisam se alinhar, entrar em coerência eletromagnética. Quando a emoção e o pensamento caminham juntos, uma força invisível se forma e o campo responde quase de imediato. A energia deixa de se dispersar e passa a se concentrar num único ponto de criação. Joe Dispenza descreve esse momento como o instante em que o coração e o cérebro entram em sincronia. As ondas cerebrais se acalmam, o batimento cardíaco se harmoniza e o campo magnético do corpo se expande. É uma ciência que soa espiritual, porque toca o mistério da vida em sua essência. Quando mente e emoção se alinham, a realidade começa a se reorganizar. Pequenos sinais aparecem, um encontro inesperado, uma sensação de leveza, um caminho que antes parecia bloqueado e agora se abre. Nada disso é coincidência, é coerência vibracional manifestando-se no plano físico. Há um gesto simples que traduz essa coerência. 3 respirações conscientes ao acordar. Não como ritual mecânico, mas como comunhão entre corpo, emoção e mente. Inspirar e sentir o ar entrando como luz. Expirar e soltar o peso do que já não precisa. Inspirar novamente e perceber o corpo se abrindo para o presente. Nesse momento, a energia se reorganiza. O corpo, antes em alerta, passa a reconhecer segurança. O coração envia ao cérebro o sinal de equilíbrio, e o cérebro responde liberando substâncias que sustentam esse novo estado. Em poucos segundos, todo o campo muda. E quando o campo muda, o mundo começa a responder diferente. O pensamento é o primeiro passo. O sentimento é o combustível. E juntos, eles são a linguagem com que o universo conversa com você. Tudo o que você experimenta é, em algum nível, a resposta a uma vibração anterior. Quando essa compreensão deixa de ser teoria e se torna prática, a vida começa a se tornar consciente, porque cada manhã, cada respiração e cada emoção passam a ser reconhecidas como códigos criadores. E o campo invisível, silencioso e sensível apenas aguarda que você lembre. O que você sente é o que o universo entende. O corpo é o espelho mais fiel da mente. Tudo o que é sentido em silêncio, o corpo traduz em linguagem física. O que não é resolvido na mente se manifesta em tensão, fadiga, desconforto. O que é acolhido com amor se expressa em leveza, em respiração plena, em energia que flui. Bruce Lipton revela que cada célula do corpo reage ao ambiente emocional. Elas não vivem isoladas. Elas escutam, elas percebem, elas se moldam conforme o campo vibracional em que você as mantém. Assim, quando se fala de fé, não se trata apenas de crença abstrata, mas de uma biologia real que responde àquilo em que você acredita. A fé, nesse contexto, é um comando bioenergético que comunica às células que é seguro florescer. Quando a mente se ocupa do medo, o corpo inteiro entra em defesa. As células se fecham, o sistema imunológico se contrai, a respiração se encurta, a energia vital começa a circular com dificuldade, como um rio tentando atravessar pedras demais. Mas quando a percepção muda, quando se escolhe a presença, o perdão, a gratidão,
O corpo escuta esse novo comando e se abre. As células voltam a respirar. O coração se expande. A circulação se reorganiza. Não há nada místico nisso. É apenas a biologia respondendo à linguagem da consciência. A mente molda o corpo e o corpo em retorno reforça a mente. É um ciclo de retroalimentação constante, onde a energia mental se converte em matéria viva. A fé, nesse sentido, é uma forma de coerência vibracional. É quando a mente e o corpo sustentam o mesmo estado de confiança. Não é uma esperança cega, mas uma experiência fisiológica de entrega. Quando você acredita com o corpo, e não apenas com o pensamento, cria um campo de ressonância que atrai tudo o que vibra em harmonia com ele. O corpo se torna uma antena biológica, sintonizando-se com o campo energético correspondente àquilo que sente. Se vibra medo, capta escassez. Se vibra gratidão, capta abundância. Não porque merece mais ou menos, mas porque toda antena só pode receber a frequência que ela mesma emite. A postura, a respiração e até o modo de se alimentar nas primeiras horas da manhã são expressões diretas dessa sintonia. Uma postura curvada comunica ao campo que algo precisa ser protegido. Uma respiração curta sinaliza que o corpo está em alerta. Uma alimentação apressada reforça o ritmo da ansiedade. Mas quando o corpo desperta em presença, quando se ergue lentamente, quando o ar entra sem pressa, quando a primeira refeição é feita com consciência, a mensagem enviada ao campo é outra. É a mensagem de que há segurança. E o universo, que responde à vibração e não à aparência, começa a refletir essa segurança em todas as direções da vida. Há uma metáfora que traduz essa relação entre corpo e consciência, a antena biológica. Imagine que seu corpo é um instrumento sensível, sintonizado com as frequências do universo. Ele não apenas capta o que está ao redor, ele também transmite. Cada emoção é uma onda, e cada pensamento é um ajuste fino nessa sintonia. Quando você vibra clareza, o mundo parece mais claro. Quando vibra confusão, tudo ao redor se embaralha. E essa sintonia não depende de esforço, mas de presença. Estar no corpo é o primeiro passo para estar no espírito. Na simplicidade de cada gesto cotidiano, existe a possibilidade de reconexão. Quando se bebe água, por exemplo, o ato pode ser mais do que hidratação. Pode ser um símbolo de purificação vibracional. Ao sentir a água descendo pela garganta, é possível imaginar que a luz se move com ela, limpando pensamentos densos, dissolvendo as memórias de medo que o corpo ainda carrega. Esse gesto, embora simbólico, cria uma resposta real. O cérebro interpreta a imagem como fato, e o corpo começa a ajustar-se ao novo padrão de clareza. Essa é a linguagem secreta entre o físico e o espiritual. Uma conversa silenciosa, onde a fé não é crença, mas vibração. O corpo, portanto, é o primeiro campo de manifestação. Ele não é o obstáculo, é o templo. É nele que a consciência se ancora, e é através dele que o campo universal te reconhece. A biologia da fé é, na verdade, o reconhecimento de que cada célula tem inteligência e memória. E quando você vive com coerência entre o que pensa, sente e faz, essa inteligência se reorganiza em favor da cura, do equilíbrio e da expansão. Assim, cada manhã deixa de ser apenas o recomeço de um corpo cansado e se transforma na reconsagração de um templo vivo, onde a mente, o coração e o espírito se unem para emitir uma única frequência, a da fé em movimento. Há um ponto quase imperceptível onde muitas pessoas se perdem no caminho da transformação. Acreditam que repetir palavras basta para mudar a vida. Dizem: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou feliz. Mas dentro do corpo algo permanece silenciosamente em desacordo. É um conflito vibracional quase invisível, mas poderoso o suficiente para bloquear a manifestação. Porque o corpo, esse oráculo silencioso da alma, não responde ao som das palavras, e sim à verdade emocional que as sustenta. O universo escuta o que vibra, não o que se repete. E quando há diferença entre a voz e a vibração, o campo entende confusão. A mente consciente e racional é rápida. Ela pode repetir frases, construir imagens, elaborar crenças. Mas o subconsciente é antigo, profundo e opera em linguagem sensorial. Ele acredita apenas naquilo que o corpo sente como real. Quando alguém afirma: sou abundante, mas o corpo ainda vibra medo, contração ou falta, há dissonância.
A vibração enviada ao campo é mista. Uma parte deseja, outra parte nega. O resultado é estagnação. E isso não é fracasso espiritual. É apenas incoerência vibracional. A vida, nesse estado, responde com sinais contraditórios, porque a energia que a comanda também está dividida. O cérebro, segundo estudos neuroespirituais, interpreta a emoção como verdade. Ele não distingue se algo é imaginado ou vivido, mas responde com fidelidade à química do sentimento. Quando uma frase é dita sem emoção, o cérebro a registra como informação neutra, sem poder de transformação. Mas quando a mesma frase é dita em estado de presença, com o corpo relaxado, com a respiração plena e o coração aberto, ela se torna comando energético. O som se converte em frequência, e a frequência em nova estrutura neural. Assim se dá a verdadeira reprogramação, não pela insistência, mas pela coerência entre mente, corpo e sentimento. Muitas pessoas afirmam o que desejam, mas fazem isso a partir do medo de não ter. Esse é o erro sutil. Dizer sou próspero enquanto o corpo vibra carência é como plantar uma semente de luz em solo endurecido. A mente declara expansão, mas o corpo responde contração. E o universo, fiel às leis vibracionais, devolve mais daquilo que é coerente com o sentimento predominante, a sensação de falta. Não se trata de culpa, mas de consciência. O primeiro passo é reconhecer que a mudança não nasce da força, mas da suavidade. O corpo precisa sentir segurança antes de aceitar o novo. E essa segurança vem do relaxamento, da respiração, da entrega. A verdadeira reprogramação começa quando a palavra deixa de ser tentativa e se torna presença. Quando não se afirma para convencer o universo, mas para lembrar quem se é. Há um momento em que o corpo entende a vibração da verdade. É quando o peito se expande, o ar entra mais leve e o pensamento cessa por alguns segundos. Nesse instante, a afirmação não é mais frase, é frequência. O campo responde, porque reconhece coerência. Dizer, eu permito que a prosperidade flua através de mim, em estado de calma, é muito mais poderoso do que repetir 1000 vezes, sou rico, em estado de ansiedade. O universo não conta palavras, ele mede vibrações. É nesse ponto que ciência e espiritualidade se encontram. Bruce Lipton afirma que a percepção é o filtro que informa o comportamento celular. Quando você muda a forma como percebe, muda também a química interna que as células recebem. Ou seja, cada pensamento coerente com o sentimento cria uma assinatura bioenergética. Repetir frases sem emoção é como enviar sinais sem energia. Nada se move. Mas repetir sentindo é como acender uma frequência constante que começa a reorganizar o campo. A frase certa, no estado vibracional certo, é como o toque de um sino no vazio, reverbera, se expande, atravessa o tempo. E é assim que a vida começa a se reescrever, não pelo esforço, mas pela sintonia. As palavras, quando ditas em coerência, se tornam portais, e o corpo, quando se rende a elas, torna-se o templo onde a nova realidade é criada. A voz então deixa de afirmar o que deseja e passa a confirmar o que já é. E nesse instante, o universo apenas responde: sim, eu ouvi. O amanhecer é mais do que o início de um novo dia. É um portal vibracional, silencioso e sensível, onde o invisível começa a tomar forma. Nesse espaço entre o sono e a consciência, o universo aguarda instruções sutis. É ali que o campo quântico se ajusta à vibração que você emite, como se o próprio tecido da realidade escutasse o tom do seu primeiro pensamento. E ainda que muitos não percebam, é nesse instante que o destino do dia começa a ser moldado. O que você sente, o que você pensa e o que você vibra ao acordar se tornam a arquitetura invisível de tudo o que virá a seguir. Há uma delicadeza sagrada nesse primeiro contato com o mundo. O corpo desperta como quem retorna de uma longa viagem. Os sentidos estão abertos, o coração ainda não se protegeu, e a mente, em silêncio, aguarda uma direção. É o momento mais fértil para semear uma nova vibração. Quando o despertar é consciente, o campo começa a se reorganizar. Gratidão, tranquilidade e intenção se tornam comandos energéticos capazes de redesenhar o fluxo de todo o dia. E o mais belo é que esse processo não exige esforço. A vibração da presença é, por natureza, transformadora. A gratidão é uma das frequências mais puras que existem. Quando sentida de forma real,
Ela cria uma ponte direta entre o campo da escassez e o campo da abundância. Ao despertar e reconhecer, mesmo em silêncio, o dom de estar vivo, o corpo começa a emitir uma assinatura vibracional de completude. Não é uma gratidão ensaiada, feita de frases prontas, mas uma sensação física de estar em harmonia com o momento. Essa vibração inicial se espalha como ondas, influenciando a qualidade dos pensamentos que virão, a clareza das decisões, o modo como a energia do dia te encontrará. Há um instante, ainda dentro desse espaço de transição, em que a mente começa a formar imagens do dia que se inicia. É nesse momento que visualizar brevemente um cenário de harmonia pode reconfigurar toda a jornada. Não se trata de imaginar detalhes ou resultados, mas de sentir a vibração do dia como se já estivesse em paz, como se tudo estivesse fluindo com naturalidade. Essa sensação envia ao campo quântico uma informação clara. Este é o estado que escolho sustentar. E o campo, sempre responsivo, começa a atrair experiências que ressoam com esse estado. Escutar palavras positivas ao despertar, sem esforço, apenas permitindo que entrem no corpo. É uma forma de reprogramar o subconsciente com suavidade. A mente, ainda em ondas teta, absorve com facilidade o conteúdo emocional dessas palavras. Elas não precisam ser compreendidas racionalmente, porque o corpo entende o som antes do pensamento. Assim, o campo começa a se alinhar sem resistência, e o dia se torna a extensão natural dessa primeira vibração. É um modo silencioso de ensinar a biologia que é seguro viver em harmonia. A mente humana é uma frequência de comando. Ela emite sinais que organizam o campo, de acordo com a coerência da intenção. Quando a emoção está alinhada ao pensamento, o universo se ajusta, porque reconhece a vibração como uma verdade energética. Essa coerência cria um tipo de campo magnético pessoal, onde as circunstâncias externas se tornam reflexos do estado interno. E o despertar é o momento mais potente para criar essa coerência, pois o subconsciente ainda não foi invadido pelas distrações do dia. É quando a mente e o corpo podem se encontrar em um mesmo pulso de criação. O amanhecer é um espelho. Ele reflete a frequência com que você começa o dia. Se desperta com pressa, o tempo parecerá escapar. Se desperta em gratidão, o tempo se expande. Se desperta em presença, a vida se reorganiza para acompanhar essa harmonia. Cada manhã é um convite para nascer de novo, para reescrever a própria vibração antes que o mundo te lembre de quem você costumava ser. O sol não nasce apenas lá fora, ele nasce dentro. E cada pensamento consciente, cada emoção coerente, é um raio dessa luz se manifestando no plano físico. Toda vez que você desperta, o universo reinicia o espelho da sua mente. O reflexo que verá ao longo do dia dependerá da imagem vibracional que escolheu sustentar ao amanhecer. E quando essa imagem é de calma, gratidão e propósito, o mundo ao redor começa a refletir o mesmo brilho. O dia se transforma em extensão da consciência e o ordinário se torna sagrado. Porque o verdadeiro ritual do amanhecer não está em gestos exteriores, mas na vibração silenciosa de quem se lembra. A cada manhã, a criação começa outra vez. O amanhecer é mais do que um fenômeno natural. É uma linguagem entre você e o universo. Cada vez que abre os olhos, algo maior te pergunta em silêncio: qual vibração você escolherá hoje? E essa escolha, feita no campo invisível da consciência, é o primeiro ato criador do dia. Bruce Lipton afirma que a mente é o molde invisível da matéria. Isso significa que toda forma, toda experiência e todo acontecimento que se manifestam no mundo físico são antes reflexos de um estado vibracional. O pensamento é o molde, o sentimento é a argamassa, e a fé é o sopro que dá vida à criação. Cada célula do corpo responde à vibração que a mente sustenta. Quando você pensa com gratidão, quando escolhe um pensamento calmo e amoroso logo ao despertar, essa vibração percorre o corpo como uma corrente elétrica luminosa. A biologia, que muitos acreditam ser apenas química, é na verdade espiritualidade em forma física. O campo da abundância não se encontra fora de você, mas dentro da coerência entre mente e emoção. Quando o corpo sente gratidão, o campo energético se expande. As células entram em sincronia. A vida, antes reativa, passa a ser resposta vibracional à consciência desperta. Neville Goddard descreve esse fenômeno como a arte de imaginar.
Para ele, imaginar não é sonhar, é criar. Quando você sente o estado desejado como se já fosse real, o universo começa a reorganizar as circunstâncias para refletir essa vibração. Não há separação entre o que é imaginado com o coração e o que se manifesta no mundo material. A imaginação é a ponte entre o invisível e o tangível. Assim, cada pensamento sentido ao amanhecer é como o primeiro traço de uma pintura cósmica, e o quadro do dia será sempre a expansão desse primeiro traço. A vida, nesse sentido, é um espelho cósmico. Ela não reflete o que você quer, mas o que você é ao despertar. Se acorda em dúvida, o mundo parecerá incerto. Se desperta em fé, tudo parecerá sustentado. A vibração da manhã é o ponto de origem de todas as experiências do dia. É o instante em que a realidade começa a se dobrar ao que você acredita ser possível. É o início do roteiro energético que se desenrolará em gestos, encontros e coincidências. O universo apenas devolve a coerência da sua frequência. O que você sente ao acordar é o que o mundo sente de você. Cada manhã é uma página em branco, e o primeiro pensamento é a caneta com que você escreve o roteiro do seu destino. Quando esse pensamento nasce da gratidão, da presença e da consciência, o que se escreve é leveza. Quando nasce do medo ou da pressa, o que se escreve é repetição. Mas o poder de reescrever está sempre ali, renovado com cada amanhecer. Porque o universo nunca cansa de oferecer novas páginas. Ele apenas espera o instante em que você lembra que é o autor. E quando isso acontece, o simples ato de acordar se transforma em um gesto de criação. A vibração que você escolhe ao abrir os olhos é o ponto onde o invisível se torna forma. É o início do destino que se escreve sem palavras, apenas com energia. O mundo ao longo do dia refletirá esse estado com precisão divina. Por isso o despertar é um ato sagrado, não pelo que se faz, mas pelo que se sente. Quando a primeira respiração do dia é consciente, o universo inteiro se reorganiza em harmonia com ela. E assim, a cada manhã, a criação começa outra vez. E o universo te escuta paciente, esperando apenas que você se lembre. O destino é a vibração que você escolhe sustentar ao amanhecer. Essa foi a mensagem de hoje para você. Obrigado por assistir. E não esqueça de conferir se já está inscrito no nosso canal. Como de costume, meu nome é Tiago e essa foi a minha contribuição para a sua jornada rumo à sua melhor versão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.